Fiquemos de pés. Aleluia. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos todos. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, voltamos a orar a Ti. Melhor do que nós, Tu sabes que sem Ti não podemos fazer coisa alguma. Rompe os laços que arruinam a nossa vida porventura. Ó Senhor, agora eu creio, Senhor. E é somente crer, ó Pai. Somente crer, tudo é possível, somente crer. O Senhor pode nos dar aqui, Senhor, um bom tempo na Tua presença. Nos dando a Tua presença, isto é um bom tempo. Isto é o melhor tempo que nós podemos ter, ó Pai. Aleluia. Glorifica o Teu nome, Senhor. Falando aos corações, curando os enfermos, libertando a pessoas de mentes oprimidas. Senhor, meu Deus, ó Pai bendito, levantando o desanimado, encorajando aquele que está sem coragem, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, fortalece e anima cada um de nós, sob o poder do Espírito Santo, vivificando a Tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Onde quer que seja, com Jesus irei. Ele é meu bendito Salvador e Rei. Seja para a guerra, para a batalha, seja para a campina, para a semear. Onde quer, que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Onde quer que seja, com meu Salvador, diz o coração que sente o seu amor. Perto dele sempre bem seguro vou. Onde quer que seja, pois contente estou. Onde quer, que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Seja, pois, pra onde quer que me leve,
gostaria de dizer, como tema, sim, como lembrança desta noite, Deus não discute nem tampouco os seus filhos. Se você quer anotar, esta é uma expressão do profeta desta era. Mas isto poderá nos dar uma linha, uma sequência, poderá variar bastante, mas de antemão, vamos ter esta síntese. Deus não discute, nem tampouco os seus filhos. No 7º selo, parágrafo 37, ele disse: não devemos ter questões. Então não estamos aqui para questionarmos. Nenhum filho de Deus está comissionado a questionar, a discutir, a provar nem mesmo a existência de Deus. Porque Deus não discute a sua existência. Deus não argumenta com quem quer que seja para provar que Ele existe. E partindo deste princípio, nós encontramos que a mensagem desta era deve ser recebida pela pessoa de uma forma revelada pelo Espírito Santo. Por quê? Nós temos duas fases, como diz o profeta, do cristianismo. Uma é mental, e a pessoa concorda com tudo que ouve da parte de Deus, mas ela nunca consegue estar ancorada. Ela está sempre se condenando e nunca tem uma boa confiança, uma boa consciência. Ela nunca descansa. Ela tem sempre altas e baixas. Quando a sua mente consegue vencer qualquer mal e passar por um período de frescor, de descanso, e que não é afetada por maus pensamentos e por outras coisas, então ela é uma genuína cristã. Mas assim que a sua mente é atordoada, é atacada, então ela se condena e perde toda a confiança, se esquece de que ela é uma cristã. Então passa a agir como descrente. E você pode notar, desta maneira também os descrentes agem. Quer dizer, desta maneira nem muitos descrentes agem, nem muitos incrédulos agem desta maneira, precipitada e discutindo e revoltando-se e se queixando e lamentando e se justificando e procurando aprovar que não é aquilo que disseram e aquela coisa, e acham que nunca podem errar. Ora, esta é uma fase muito perigosa, porque ou desce naquele momento de frescor da mente, da segurança da mente, aquilo desce e arraiga no coração e estabelece o cristão, ou então ele fica como aquela pessoa que nunca entrou o véu adentro e fica como um papa-vento. É conforme o vento toca, se é para lá, vai para cá, se é para cá, se é para lá, e se é para lá, e o vento é que manda, é que dirige. Mas o crente deve estar estabilizado, certo? Mas estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas estou certo. Agora, Paulo estava dando testemunho, não propriamente ou unicamente dele, de sua fé. Ele estava dando testemunho pela igreja, pelo corpo de Jesus Cristo. Ele não estava dizendo que aquilo, desafiando quem me separará do amor de Cristo. Ele estava dizendo quem nos separará. Para mim, esta é a maior consideração que nós podemos receber da parte de Deus: nos tratar como filhos, e esses apóstolos se incluírem conosco e falarem no nosso nome, falarem por nós, que temos crido.
nem a altura, nem a profundidade dos conhecimentos que Deus dá, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, eu me sinto incluído aqui agora. E você naturalmente deve se sentir incluído aqui. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar. Mas vamos firmar nisso aqui, porque Deus não discute, porque Ele sabe quem Ele é. Porque seus filhos não discutem, porque eles sabem quem eles são. Venha quem quiser argumentar que você não é filho de seu pai. Você sabe que você é filho de seu pai, e você pode chamá-lo de pai com toda segurança, e algo testifica dentro do seu coração, na sua natureza, que ali está seu pai. Agora, não importa o quanto Satanás queira nos cirandar, isso não importa. Jesus disse para São Pedro: Satanás pediu para te cirandar como trigo. E outro dia eu estava pensando, ainda bem que foi como trigo, não como joio. Se ele pode nos cirandar, tem que ser como trigo que somos, não como joio. Ele tem cirandado o mundo, ele tem cirandado as mulheres, ele tem cirandado os homens, e fazem com que as mulheres e os homens se portem como ele quer, e entrem na sua ciranda. Assim Satanás tem feito com o mundo. Ele tem feito a sua ciranda e põe todo mundo para andar, correr, dançar sob o seu ritmo. Mas você sabe que o irmão Brana teve uma visão, e ele viu de fato todas as igrejas nominais representadas pela Miss América e as Misses dos países totalmente despidas, e vindo lá sob ritmo de rock e destas músicas, ritmos que vieram do inferno. Mas antes disto, ele tinha visto um grupo de moças tão lindas, de cabelos longos, vestidos longos, e que andavam e marchavam sob um ritmo que tinha vindo dos céus, não do inferno. Aleluia! Isto mostrando a igreja primitiva que ela não andou, não viveu, não caminhou, não deu ritmo nos seus quadris, de acordo com a orientação do diabo. E o profeta ficou muito triste quando viu aquela coisa tão pegajosa, tão nojenta, representado por mulheres despidas, sob esse ritmo diabólico de rock, e dessas coisas de loucos. Mas logo Deus o consolou, mostrando que o povo que creu e viveu a sua mensagem também não anda sob o ritmo de Satanás. Não vive sob o ritmo de Satanás, não trabalha sob seus ritmos, não canta sob seus ritmos. Quando veio lá aquele grupo de moças idênticas àquele primeiro grupo, também com ritmo celestial. Aleluia, glória a Deus. Aquilo trouxe para ele mais convicção de que ele tivera sido de fato um Eliezer para a Rebeca desta era. Agora, quem tem convicção não discute. Quem tem convicção não vive correndo para se justificar, para explicar, para isto e para aquilo, porque senão vão pensar mal da gente. Deus não discute nem tampouco seus filhos, e ele diz: não devemos ter questão. E nós vamos para quê? A minha vida dá testemunho daquilo que sou. Vamos aqui no terceiro selo, parágrafo 41. Agora você dirá: pois sendo assim não há necessidade de fazer nenhum esforço. Isso simplesmente mostra que você não tem a classe de fé que necessita. Se apenas houvesse um salvo, esse seria eu, porque eu creio. Assim deve você crer, serei eu. Você não está discutindo sua eleição. Você não deixa sua eleição ser discutida, ser posta em jogo.
porque eu creio, assim deve você crer. E quando você crê, você dá a vida pelo que você crê. Então serei eu, será você que crê. Eu quero viver tão perto dele que esteja seguro que me levará quando vier. Eu creio, eu creio, eu creio. Quantos podem dizer? Eu creio, eu o creio, eu o creio. Mesmo que todos os demais falhem, eu estarei ali por sua graça, porque ele me prometeu. Sei que estarei, porque ele não pode mentir. Isso não se discute, isso não se põe em jogo. Você lembra que alguém disse para outro alguém: para mim não tinha mais salvação. Aquilo não me perturbou de forma alguma, não me fez chorar de sentimentos por causa daquilo. Mas depois o outro alguém teve uma visão. Uma voz veio dos céus e disse para ela: o pastor Joaquim é um eleito. E eu disse: todos dois são falsos. Todos dois são falsos, tanto aquele que disse que eu não sou salvo, quanto aquele que disse que eu sou. Eu não preciso de nenhuma visão, de nenhuma voz, de dizer que eu sou eleito. E eu não ponho a minha salvação em discussão. Você também não vai pôr a sua salvação em discussão. A sua vida dá testemunho do que você é. Vamos adiante. Sei que estarei porque ele não pode mentir. E conheço minha alma e minha vida dá testemunho. E trato de viver diariamente como se ele já viesse em caminho. Eu serei aquele. Assim deve você sentir-se. Se são 8, eu serei um dos 8. Se são 500, eu serei um deles. Não posso responder pelos demais, porém eu vou ser um dos 500. Assim deve você pensar. Se não pensa dessa maneira, então algo está mal com sua fé. Rompa os laços que arruinam a minha vida, ó Senhor. O que passa é que você não está confiado na sua salvação, apenas está atinando. Não faça isso. Então sabe o que faz o diabo? Ele vem para o homem e diz: você não consegue ser aquilo. E eles dizem assim: olha, eu não tenho nada contra o profeta, não tenho nada contra a igreja, não tenho nada contra o pastor, não tenho nada contra os diáconos, não tenho nada. É que eu não dou conta. Mas quem dá conta? Eu também não dou. Nós aprendemos hoje que o construtor é ele, não somos nós. Quem constrói a casa não é ela própria. Ela não constrói a si mesma. Quem constrói a casa é o construtor. E ele é o construtor, o artífice desse edifício, dessa casa que somos nós. Bom, mas eu não dou conta. E sabe por quê? Então o diabo vem na mente e trabalha daquela forma e diz: eu não quero ser um opróbrio na igreja. Eu não quero ser uma pedra de tropeço. Eu não quero ser como outros que fingem e vão na ceia, e no entanto lá fora eu conheço a vida deles. Isso soa muito bem, mas não é tudo. Isso está mal, de qualquer maneira está mal. O diabo vem na mente e diz: você não dá conta mesmo, então aproveita alguma coisa então da terra. E vai aumentando a sua força. Como aquele homem teve um sonho que o diabo apareceu para ele pequenininho e disse para ele: bum! Ele não falou nada, não argumentou para ele. O diabo foi crescendo e ele foi diminuindo. Na medida que o diabo fazia bum, ele ia se entregando, temendo e se arrasando diante do diabo. Mas de repente ele sofreu uma reação e disse muito mais forte do que Satanás: bum! E disse com toda a força que ele tinha. Então Satanás teve que diminuir-se. E ele cresceu na fé e venceu o diabo. Agora, se você quer ter uma brincadeira com Deus e vai para lá e vem para cá, isso aí é meio perigoso. Mas vamos aqui. A sua vida dá testemunho.
daquilo que você deve crer, daquilo que você crê. A pessoa que crê, ela passa a saber o que fazer e como fazer. Esse é um outro tópico, porque isso está relacionado com a segurança. Isso está relacionado com não ter que discutir as coisas. Você já pensou se para varrer uma casa todo dia você tivesse que discutir com a sua esposa para ela varrer a casa? Se você tivesse que discutir com sua mulher todos os dias para ela fazer o almoço, para ela lavar sua roupa? Se você tivesse que discutir todos os dias com seu marido para comprar o arroz, o feijão e as coisas que competem a ele, é dever dele? Que casa seria esta? Um inferno. Isso não seria um lar, seria um pedaço do inferno, onde para tudo que se conseguir tem que ser com discussão, tem que ser com contenda. Mas quando se sabe o que deve fazer, não há discussão, não há contenda. E não havendo discussão, não havendo contenda, porque dialogar, discutir uma coisa tem até seu lugar, não resta dúvida. Mas você entende, não há contenda. Não havendo contenda, então há paz, há segurança. Onde há contenda não há segurança. E quando nós, para obtermos as pequenas coisas, as mínimas coisas, precisamos, através da força e da violência, de argumentos e coisas, então é sinal também de que as espirituais andam mal conosco. É necessário que saiba o que fazer. Cada um sabe, e Moisés sabia. Veja aqui, a segurança não discute. Quarto selo, parágrafo 40. Deus revelou a Moisés o que devia fazer. Como conciliar isto com o assunto? Nunca os crentes, nunca a igreja precisou tanto de uma coisa como saber o que fazer. Agora, nós já aprendemos como nos portar nesse instante em que estamos vivendo. Nós já aprendemos em relação à perfeição do momento, tomando Abraão como exemplo. A perfeição dele receber a Deus. Ora, irmãos, prestem bem atenção. Abraão foi muito perfeito em receber a Deus, porque ele viu 3 pessoas e falou, meu senhor. Ló viu 2 pessoas e falou, meus senhores, porque Abraão era um profeta e Ló não podia ver como Abraão viu. Os denominacionais não podem ver Deus em Cristo, e isto põe a discutir a coisa, discutir a Trindade. Isso se torna um mistério de confusão, de iniquidade, levando para o setor espiritual, porque as coisas todas são conseguidas através do espírito de aquisição, que por sua vez discute, argumenta, e o evangelho é levado através de argumento de letra pura. E por isso mata, porque a letra mata. O que vivifica é o Espírito Santo. Então é uma matéria de discussão, é um mistério incompreensível. E mexer com este mistério e dizer que isto é falso para eles é uma heresia. Mas quem sabe diz isto é falso. Você sabe que os filhos de Abraão até hoje, eles nunca aceitam 3 pessoas. A descendência de Abraão, fisicamente falando, até hoje um rabino disse para o profeta, vocês são os pagãos, vocês dividem Deus em 3 partes. O irmão Branham disse, eu não, rabino. Eu não creio em 3 pessoas. Mas ele fez uma pergunta para o rabino. Quando o Messias vier, o que ele será? O rabino respondeu, será Deus. Ele disse, me mostra onde Jesus Cristo falhou nas escrituras em ser o Messias. Ele começou a chorar e disse, se eu pregar isto, eu vou mendigar o pão. O espírito de aquisição leva então a todo mundo a viver sob um espírito de contenda. O mundo está sob um espírito de aquisição e sedução, e isto resulta em competições e coisas assim.
No trânsito é uma competição, é uma contenda terrível, e nas igrejas é uma competição de lugares e coisas assim, e vão dessa maneira, e entre as moças é competição por causa do moço tal, e entre as mulheres é competição por causa de vestidos, por causa de moda, e entre os homens é competição, é contenda, e estão discutindo diariamente. Eles só vivem discutindo os problemas e nunca podem trazer nenhuma solução. Então, enquanto os homens discutem, Deus cruza os seus braços e olha somente para Abraão. Ló estava discutindo o problema social de Sodoma, porque ele era um governador de Sodoma, e ele estava ali criando um grupo de jovens e recuperação e não sei mais o que, naturalmente assim. Mas Deus nem estava ligando para aquilo. Deus é realizador. Deus não discute. Você vê que essa mulher sóbria, responsável, logo cedo ela não discute, ela pula da cama e já sabe o que fazer. E não tem nenhum problema. O homem sabe o que fazer. As pessoas sabem o que fazer. Quando elas estão cônscias do que elas são, de suas responsabilidades. E isso traduz saúde, isso traduz confiança. Tirando a competição, então Deus entra em cena. E essa revelação que é necessária nos dá agora estímulo para atuarmos. Sim, vamos aqui. Deus revelou a Moisés o que devia fazer. E quando Moisés foi fazer o que Deus lhe revelou, Moisés foi convicto, descansado, que Deus era o responsável pelo que ele ia fazer. E ele não foi para discutir com o faraó, ele foi simplesmente fazer o que Deus mandou. Aleluia! O profeta, falando deste vinho novo, traz a revelação. Ele diz: assim sucedeu no dia de Pentecostes. A igreja saiu da mesma forma. Eles sabiam que devia haver um derramamento do Espírito e esperaram até que isto sucedeu. E quando chegou a vindicação da revelação, então também chegou o estímulo. E em verdade se encheram de fogo, pois saíram à rua depois de estarem detrás das portas, trancadas, a pregar o evangelho às pessoas a quem antes temiam. Elas sabiam agora o que fazer. Antes estavam lá um olhando para o outro e temerosos. Mas quando houve aquele derramamento, quando houve de fato aquele cumprimento da palavra, ela saiu sabendo o que fazer. Algo havia sucedido. A verdadeira palavra da promessa havia sido vindicada. Agora pararemos aqui por um momentinho. Eu quero voltar aqui. Deus revelou a Moisés o que devia fazer. A igreja, quando saiu dali, ela não foi para discutir. Quando Moisés foi lá, ele não foi para discutir. Assim sucede quando em verdade vem de Deus. Agora encontramos que isto estimula e dá gozo, porque é a palavra de Deus. O vinho novo, o vinho na Bíblia representa esse estímulo. Sempre estimula quando revela a palavra. Então, às vezes traz gozo sem medida. Vimos também como às vezes traz gozo até o tal ponto em que nos encontramos inundados. Eu sei que existe muito fanatismo e gente fabricada que tem essas coisas unicamente quando estão tocando a música. Então esse mental, e o hino está ungido, e começam a dançar no espírito. Porém, quando cessa a música, eles também se calam. São as pessoas mais tristes, mais derrotadas, mais problemáticas, que mais discutem, mais criam problemas. Quer apenas um culto de regozijo, um culto de bastante gritos e louvores, está tudo muito bem. Mas por que isso não continua? Porque não anda inundado no Espírito todo o tempo. Se a igreja toma do vinho de Deus, do Espírito Santo, ela não porá nada a perder. Ela sabe o que fazer, porque o Espírito Santo a guia, ela dirige. Aleluia.
O profeta fala assim: é um tempo de exame. Eu estava olhando aqui, no 6º selo ele disse assim: que coisa! Isso deveria infundir temor em todo cristão para esquadrinhar-se e levantar as mãos a Deus dizendo: limpa-me, Senhor, quer dizer, rompe os laços que arruinam a minha vida, Senhor. Olhe minha vida e mostra-me as coisas más que há em mim, para assim tirá-las de uma vez. Porque eu estou tão insegura, porque eu estou tão inseguro. Um dia eu sou uma coisa, outro dia sou outra, não é? Olhe minha vida e mostra-me as coisas más que há em mim, para assim tirá-las de uma vez. Porque a Escritura diz: se o justo com dificuldade se salva, onde aparecerá o infiel e o pecador? Este é o tempo de exame, este é o tempo de investigação, de juízo. Este é o tempo de exame. Vamos examinar um pouquinho, vamos deixar que o Espírito nos ajude. Moisés sabia o que fazer, não discutiu. Quando ele foi ali, que matou aquele camarada que estava lutando com o patriota, ele depois pensou que aquilo estava tudo escondido. O irmão Branham diz assim que Moisés pensou que era pela sua força que ele ia livrar seus irmãos. Mas não era. Ele chegou a matar o egípcio. Mas não é isto. Depois o próprio israelita jogou no rosto dele. E o melhor que ele fez foi fugir. Mas quando chegou o tempo certo, a hora certa de Deus agir através dele, foi diferente. Ele foi e não discutiu. Ele não usou sua força. Ele tinha apenas uma vara na mão. E ele chegou ali e Faraó disse: mas que sinal você tem? Você vem para cá. Dizendo que vai levar embora, está aqui, ó. E jogou a vara. E aquilo para Moisés era novo, mas para Faraó não era. Você sabe que hoje até a cura divina pode ser nova para muitos de nós, pode ser uma novidade, mas para eles lá não é mais. Isso estava assim, eles estão tão comuns, isso está tão comum no mundo hoje. Uma coisa extraordinária, Janes e Jambres resistindo a Moisés. Eles tinham que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. E quando Moisés viu a sua serpente ali, Faraó tirou aquela gargalhada e disse: veja só, você vem com esse velho truque, dizer que você vai tirar o povo aqui de mim com esse truque. Janes, Jambres, venham aqui, façam o mesmo. E aqueles magozinhos de barbinhas e aqueles bigodinhos assim, de ponta, chegaram ali, jogaram também suas varas e fizeram suas macumbas ali, suas feitiçarias, e as varas viraram cobras também. Mas de repente eles estatalaram os olhos, porque a serpente de Moisés estava tragando-as. Agora Moisés ficou tranquilo, descansado. Ele podia dar um tiro de rifle naquela hora, que ele acertaria no alvo como um bom atirador, se ele fosse. Ele não tremia de forma alguma, ele estava tranquilo, porque naquela hora ele pensou: o Deus que me mandou é responsável por isso aqui agora. Irmãos, mas quantas vezes nós nos pomos tremendo e somos nervosos e acabamos com a saúde, e a expectativa toma conta, a expectação. A Bíblia diz que os homens desmaiariam de expectação. Expectação é algo que vai mais profundo do que a expectativa. É algo com acusação, acompanhado de uma autoderrota, de culpa. E aquilo causa distúrbio no coração, e dores nervosas, e dores de cabeça, e desequilíbrio mental, e insônia, e o abismo chamando outro abismo, e tira o apetite, e os cuidados da vida aumentam, e você pensa que você vai morrer a qualquer instante, e logo você pensa: estou sofrendo no coração. Você está fazendo o que Deus mandou? Você ouviu a palavra de Deus? Você recebeu de fato a palavra do Senhor em sua vida? É você uma crente? É você um crente? Somos nós filhos de Deus? Se há um povo que deveria estar seguro nesta hora em que está vivendo, seriam os crentes.
da mensagem de William Marion Branham. Mas é natural que Israel ficasse agitado. Ainda não sabia o que é que Deus tinha posto em sua frente. Ainda não conhecia, ó Israel, a missão deste profeta. Deus estaria com ele. Ele não era um discursador. Ele não livraria o seu povo simplesmente por argumento teológico. Moisés tinha apenas uma vara torta em sua mão. E aquilo era tudo. Ele não foi lá para discutir, ele não foi lá para mostrar leis, ele não foi lá para fazer nada, ele foi lá para que as leis naturais lhe obedecessem. Ele foi lá para mostrar a palavra falada e ele não discutia. Agora você vai guardar passo a passo. Nós vamos agora para um desafio. Esse é de Golias desafiando o povo de Deus, desafiando Israel. E lá estava o exército de Israel sob um rei a quem o próprio Israel houvera escolhido, porque se tornara pagão. Eles queriam ser como as nações, porque Samuel era rei, era sacerdote e era profeta para Israel. Isto era Deus através de Samuel. Mas Israel invejou-se das nações. Foi o pior passo que ele deu. Foi quando a igreja se associou lá em Roma, no Concílio de Nicéia, e deixaram este evangelho uno, essa simplicidade do Pai e do Filho, e criaram essa doutrina da Santíssima Trindade, 3 pessoas. Então Israel queria o sacerdote à parte, queria o rei à parte, queria também o profeta à parte. Israel queria 3 pessoas distintas, e esse foi o seu fracasso. E Deus desempenhava tudo aquilo através de uma pessoa, como Ele desempenha através de uma pessoa que é Cristo. Aleluia. Estava ali Samuel, como rei, sacerdote, profeta. Aleluia. Ele reinava, ele julgava a nação, ele intercedia, ele iluminava a nação. Deus fazia tudo através de Samuel, como faz tudo através de Cristo. Glória a Deus. Glória. Mas nós queremos a 3 pessoas distintas. Oh, Deus. E o resultado foi isto: desafio do diabo, desafio do inimigo. Mas lá havia um Davizinho que tinha recebido a unção. Deus, na sua misericórdia, isso está certo, eu vou ungir um rei à parte deste que vocês escolheram. Ele tem um rei ungido à parte deste que o mundo tem escolhido. Sim, não resta dúvida. Israel estava sob o rei que ele escolhera. Todo armado, muito bonito, muito forte. Mas lá estava um homem filisteu incircunciso, desafiando ao povo escolhido de Deus. E quando Davi foi levar alguma coisa lá, quem sabe trocar a marmita, ele soube que havia aquele homem lá desafiando. Ele disse: mas por que esse incircunciso desafiando o povo de Deus? Não há Israel homem que possa ir ali? Ele disse: eu irei. E diz a Bíblia que ele carregava um testemunho, porque foi o que ele citou lá para o rei: quando um leão tomou uma ovelha minha, eu fui e atirei nele com a funda, e tomei e agarrei-o e o matei e salvei a minha ovelha. E depois então, quando um urso também fez o mesmo, eu também fiz o mesmo. Porque o urso, ele pode fazer o mesmo que o leão fez com uma ovelha, mas está certo, eu também posso fazer o mesmo que eu fiz com o leão, eu faço com o urso também. Aleluia, glória a Deus. E Saul então equipou, mas ele não pôde andar com aquele equipamento. Ele tirou aquela teologia, aquela coisa toda, estudar Deus de cima, e jogou para lá. Se isso resolvesse o problema, vocês não estariam sob esse desafio vergonhoso. Se ela fosse de fato o sal da terra, mas ela se tornou insípida. Não precisava ninguém viver rastejando, mendigando desta maneira que vivem.
Mas então Golias por fim soltou tudo aquilo, e foi apenas com aquilo que ele venceu o leão. Se você pensa que você vai vencer com algo mais do que aquilo que você venceu no passado, você está enganada, está enganado. Você tem que vencer com esta fé simples que Deus te deu. Essa é a armadura divina. E Davi foi e não discutiu com Golias. Ele não se pôs de cá dizendo, incircunciso, e coisas de cá, e coisas de lá para cá, e coisas daqui para lá. Ele simplesmente disse, eu vou contra ti no nome do Senhor. Só isso é que eu te aviso, e lá vai a pedra. Não discutiu. A sua vida deu testemunho, testificava, porque dentro de você testifica o que você é. Você sabe que há algo dentro de você que testifica. Você pode passar por onde for, sendo necessário, sendo circunstancial, não sendo um desafio da carne. Você pode passar dentro do cemitério qualquer hora da noite, você não precisa nem assoviar, como o menino que estava passando lá de noite, assoviando para dizer que não tinha medo. Mas na verdade é que não há segurança, porque tudo parte disto: ouvir a Deus o que fazer, como fazer, saber o que fazer e como fazer. Davi então sabia disso, ele não foi discutir, suas discussões não venceriam Golias, foi apenas a sua fé, a ação que ele tinha. Agora, outro exemplo que Deus nos dá nesse instante é José. José tinha tudo para discutir e provar, por A mais B, que ele não tinha mexido com aquela mulher. Antes, porém, ela que estava atrás dele. Mas José desceu. Ele desceu o máximo para um homem de brio, um rapaz de brio, sofredor, de vergonha como ele, que honrava o nome do pai. Estava no calabouço como um desordeiro, um desrespeitador da família alheia. Mas diz o profeta que José, mais do que ninguém, tinha razão sobeja para argumentar com Deus. Mas, Senhor, como o Senhor deixa acontecer uma coisa desta comigo, Senhor? Você se põe a pensar às vezes e vem na sua mente, como pode isso acontecer comigo? Eu sou fiel, eu procuro viver como um crente, como uma crente fiel, e só vem luta por cima de mim, Senhor. E José tinha muito mais razão. Ele podia dizer, eu nunca mexi com tal mulher, e como o Senhor me deixou vir aqui. Ele não tentou justificar-se como um verdadeiro tipo de Cristo que ele era. Cristo Jesus ficou calado, não justificou. Ele podia dizer ali, bater o pé, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e vou fazer milagres aqui para Herodes, vou fazer milagres aqui para Pilatos. Ele podia fazer muitos milagres ali naquela hora, isso seria o suficiente, e dar um show de milagres para Faraó. Mas ele ficou calado, ele não discutiu, ele sabia quem ele era, ele sabia a hora que tinha chegado, ele sabia que aquela era a hora daquele momento. José não discutiu. Mas o cristão, o crente, está perdendo muito terreno é justamente quando está atrás das pontas das linhas e vai perdendo terreno. Teria que ir até onde? Estava meditando sobre Elias. Estava lá aquele velho careca junto do riacho, e aquilo foi um homem que ia lá, falava a palavra, virava as costas e pronto, ele não queria saber de mais nada. E lá estava aquele velho. Um corvo trazia pão com carne para ele. Ele não ia examinar se a carne estava bem passada ou mal passada. Aquele enjoo, nessa aqui eu não como, porque está mal passado. Aquele estômago cheio de enjoo. Vamos pedir a Deus uma natureza diferente hoje? Amém. Vamos pedir a Deus, Senhor, rompa os laços que arruinam meu estômago. Amém. Que arruinam minhas vistas. Amém. Que tudo me compromete, tudo me causa lutas. Mas está um velho que não ligava muitas coisas, se estava cheirando, fedendo, e um
corvo preto lá vem de lá, ele dá um pedaço de pão, ele não sabe de onde vem aquilo, com carne, ele comia dessa maneira. E aquilo deveria escutar longe, depois ia lá, baixava lá e jogava água na boca, corria água pela barba, e ele bebia aquilo, e quando chegava lá ele dizia: assim diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos hoje com uma porção de bonecos no púlpito, falando entre os dentes, com português que precisa de um dicionário para ser interpretado depois, e não acontece nada. Nós precisamos é disto, é do assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, quer dizer, faça assim, faça desta maneira, viva desta forma, esteja descansado. E o povo de Deus sujegado, comprimido mesmo, e tem que levar o dinheiro para o faraó, e tem que amassar barro para o faraó, e tem que fazer tijolos para o faraó, tendo muito mais do que uma vara na mão, tendo uma mensagem tão viva e tão poderosa, lendo-a, ouvindo-a todos os dias, cansados de ouvir. Poucas enfermidades são resistidas como demônios. Poucas enfermidades são resistidas com a fé decisiva, encorajada pelo Espírito Santo. Não faça nada até que Deus te estimule a fazer. Mas se Ele te põe numa posição diferente hoje, contra essa doença, levanta-te. Coloca-te de pé, pela fé. E não discuta com ela mais. Pode-se tomar alguma coisa hoje pela fé. Pode-se obter alguma coisa extraordinária hoje pelo poder de Deus, como Moisés conseguiu, como Elias conseguiu, como José conseguiu. Pode-se viver dentro de um calabouço injustamente, sem constituir um advogado, sem entrar em contenda, em questão, em demanda. Basta, diz o Senhor. Nós nos pomos a discutir com a mente os sintomas, e eles se avantajam sobre nós, as condições de vida, as condições de alimentação, e cada dia que passa de uma forma natural, a forma original de se alimentar vai sendo esquecida. A Bíblia diz que nos últimos dias serão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, presunçosos, tendo forma de piedade, mas negando a sua eficácia. E logo ela faz menção no mesmo trecho, como Janes e Jambres resistindo à mensagem. Elas estão resistindo à mensagem do profeta nesta era, dizendo que ela é falsa. Irmão Brana disse: você pode pôr um Abraão Lincoln em cada esquina da América, que não terá mais jeito, mais solução. O único meio é Deus tirar sua noiva e botar fogo nisto. Glória a Jesus. Você sabe onde você está agora. Eu sei onde eu estou. Nós sabemos onde estamos. Os apóstolos eram homens despreocupados. Eles tinham família. Paulo disse assim: só Cefas pode levar mulher consigo, outros pode levar, só eu que não posso, não poderia também. Ele fazendo menção, como diz, gloriando em alguma coisa, assim mesmo como ele disse. Eles tinham família, mas eram de pouca conversa. Eles não discutiam o evangelho. Eles não discutiam o que criam. Eles chegavam e falavam a palavra e viravam as costas, e o que eles falavam acontecia. Agora você experimenta analisar. O que você tem ouvido tem ou não acontecido? Está acontecendo ou não? Faz uma análise. Muito depende de você se pôr de pé. O profeta diz: não, esta fé não pode estar, não é no pregador. Essa fé tem que estar em você. É preciso dizer um basta, em certos sentidos, em certas molezas. É preciso se levantar.
É preciso encarar determinadas enfermidades cara a cara e dizer com ela, conversar com ela: Satanás, você tem desafiado uma filha de Deus, um filho de Deus, por tanto tempo, assim, mas você tem que saber que eu tenho um documento no meu coração, que ele levou sobre si as minhas enfermidades, ele tomou sobre si as minhas dores, e eu tenho minha fé no meu coração, eu tenho meus irmãos que creem por mim. Há um corpo em toda a terra que crê por você. Você fará tanta falta para o seu marido, você fará tanta falta para a sua esposa, você fará tanta falta para os seus filhos. Creia contra esse diabo matador, creia contra esse demônio de enfermidade, creia contra ele nesta hora. Não discuta na sua mente. O irmão Branham não discutiu, você sabe disso. Mas é tempo de exame, por que muita discussão? Quando se tem confiança, não discute. Quando o aluno vai prestar uma prova que ele está confiado, ele chega descansado, começa a responder as perguntas descansado ali, escreve aquilo descansado. Ele estudou, ele preparou, ele tem aquilo. Ele sabe que pode cair qualquer coisa ali de cabeça para baixo ou para cima que ele vai responder. E ele está descansado, por isso ele não está nervoso. E o que mais mata é esse estado nervoso. Nenhuma enfermidade poderia progredir antes que te atacasse o sistema nervoso e te introduzisse um complexo, que ela te venceu, que ela te destruiu, que para ela não há meio. Deus um dia operou a esposa do irmão Branham, e ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é operador, ele é médico, ele pode fazer nesta hora. Ele está aqui com o seu bisturi. Agora ninguém tente impedi-lo. Você olhe para cá, feche os seus olhos se você achar por bem, ajude alguém nesta hora, entra no espírito mesmo. Quantas bebezinhas escravizadas, quantos bebezinhos sem culpa alguma, coitadinhos, santinhos, com os olhinhos tenros. Ele operou ontem, ele opera hoje, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável, ele é ele. E eu não quero dizer que ele está aqui, ele está no seu coração, ele está em você. É ele quem tem feito essa moça decente, honrosa, que é você. É ele que tem te dado esse caráter de uma dama. É ele que tem feito de você esse homem honrado e trabalhador, bem intencionado para com sua família. Agora o profeta disse: porém, quando você está fazendo as coisas que não convém, então você não pode ter confiança. Você não discutiria de forma alguma coisa que Cristo já fez por você, já realizou na sua vida há quase 2000 anos atrás. Você não põe em jogo uma vitória que você já tem ganha pelo sangue do Cordeiro. Você não pode de maneira alguma pôr em jogo aquilo que Deus já te deu. Devolva a minha saúde, Satanás. Você pode falar para ele: você roubou a minha confiança na palavra de Deus, mas nesta hora eu venho no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que tem te derrotado no Calvário. Devolva a minha saúde, devolva a minha saúde. Você tem levado a minha filhinha para a farmácia, você tem levado o meu filhinho para a farmácia, e você tem introduzido doenças nele, e você tem introduzido doenças nela.
Mas agora eu te ordeno, em nome daquele que te derrotou, que deixe minha filhinha, que deixe meu filhinho, que deixe a minha esposa, Satanás, que deixe a minha mente para começar. Saia! Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E nesta hora eu requero ao meu filho, à minha filha, para Deus. Nesta hora eu requero o meu marido para Deus, a minha esposa para o Senhor. Volte, meu filho, para a casa do Senhor. Volte, minha filha, para a casa do Senhor. Volte, meu marido, minha esposa. Volte, meu irmão, para a casa do Senhor, para o aprisco de Deus. Volte, volte tudo que Deus me deu. Boaz entrou em cena e Noemi recuperou tudo. O Redentor veio, o Remidor se levantou, foi levado à cruz descalço, tirou o sapato. Jesus te retorna a saúde, Jesus te retorna o gozo de sua salvação, Jesus retorna a sua alma, o gozo do batismo com o Espírito Santo, a alegria de falar em línguas estranhas e cantarilhos espirituais. Você não discutiria coisa alguma, você não discute coisa alguma, você não discutirá coisa alguma, se esta fé viva tomar conta do seu coração. Você cruzará os braços na hora do desafio e verá como Deus entra em cena. Deus entra em cena em favor de seus filhos. Deixa, meu irmão, cruze os braços e deixa por conta dele. Deixa, minha irmã. Cruze os seus braços e veja como Deus entrará em cena. Simplesmente faça aquilo que é seu dever fazer, como uma dona de casa, como um pai, como um filho, uma filha, como empregado, como patrão. Simplesmente faça aquilo que lhe compete fazer. Deixa que Deus entre em cena. Deixa Deus agir. Deus quer agir pelos seus filhos. Agora eu sei que muitos estão glorificando porque estão ouvindo e coisas que estão sendo testificadas em suas vidas. Aleluia. Sua vida dá testemunho. Você carrega um testemunho na sua vida. Olhe para trás, veja as muralhas que você já venceu, veja as montanhas que você já venceu. Olhe para trás e veja os buracos que você já saiu dele, o abismo que ele traspassou por você. Satanás está vencido. Ele está vencido, sim. Olhe quantos abismos você já venceu. Quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia. Tua vida dá testemunho dentro de você. Não há motivo de ter medo. Não tenha medo dos sintomas. Tenha coragem. Tenha coragem, filha. Tenha coragem, filho.
admitir que você está vencida pela doença, ela não pode te vencer. Mas agora, quem está vencido aqui é Satanás. Quem está vencido aqui é a doença. A doença vai, a saúde vem. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Agora, com essa fé que você tem no coração nesse instante, põe a mão sobre esta irmã que está na sua frente, sobre esse irmão que está na sua frente. Põe a sua própria mão. Aleluia. E ore como você desejar. Ore como você quiser por esta pessoa. Minha possessão eterna, mais que a vida, mais que amor, mais que tudo que conheço, és meu Deus, meu Salvador, junto a ti. Junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui, pelo vale tão sombrio e também junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Quando pelas santas portas